A história dos Estados Unidos em Copa do Mundo, olha, é daquelas cheias de altos e baixos, de momentos inacreditáveis. Hoje a gente vai passear por essa jornada desde uma vitória que, sério, parou o mundo, até o que esperar deles agora em 2026. Bora mergulhar nisso? Mas por que falar disso justo agora? Simples. A contagem regressiva para 2026 já começou. A Copa do Mundo está voltando para casa. Pois é, os Estados Unidos, junto com o Canadá e México, vão sediar o torneio. A expectativa, claro, tá lá no alto para ver o que essa seleção vai aprontar jogando no seu próprio quintal. Então, para a gente ter uma ideia do que pode vir por aí, não tem jeito. A gente tem que olhar para trás. E olha que a história não é curta, não. Contando com a de 2026, a seleção americana vai para a sua 12ª participação em Copas do Mundo. 12! Não é para qualquer um estar 12 vezes na maior festa do futebol mundial. Bom, vamos começar essa viagem no tempo. E o comecinho dessa história, lá nos primórdios, já foi cheio de surpresas. Momentos que, de verdade, moldaram a imagem desse time por muitos e muitos anos. Pensa só, logo na primeiríssima Copa, lá em 1930, os Estados Unidos já chegaram causando. Foram até as semifinais. Um baita resultado para uma estreia, né? Depois, tiveram uma participação mais discreta em 34. Mas aí veio 1950, e com ele, um jogo que virou lenda. O palco? Belo Horizonte, aqui no Brasil. Copa do Mundo de 1950. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que estava para acontecer naquele dia, quando a seleção dos Estados Unidos pisou no gramado para enfrentar um gigante do futebol. É só olhar para esse contraste. De um lado, a Inglaterra, a superpotência, os inventores do esporte, favoritíssimos ao título. Do outro, um time dos Estados Unidos formado por amadores. Isso mesmo, gente, que tinha outro emprego, que batia ponto em outro lugar. Era o clássico Davi contra Golias, sem tirar nem pôr. E aí, o improvável, o impossível, aconteceu. Um gol de cabeça de um cara chamado Joe Guy James, um haitiano, que lavava pratos para viver e que jogava pelos Estados Unidos. 1-0. A Inglaterra, claro, foi para cima com tudo, um bombardeio, mas a defesa americana segurou as pontas de um jeito heróico, e o apito final selou uma vitória que simplesmente calou o mundo do futebol. E essa vitória, bom, ela é a cara da Copa do Mundo, né? É exatamente isso. Como a gente costuma dizer, foi uma das maiores zebras da história do torneio. Um resultado que está aí para provar que, no futebol, tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Só que depois desse feito gigantesco, a seleção americana meio que sumiu do mapa. Passou um bom tempo longe dos grandes palcos, então vamos avançar um pouco nessa linha do tempo para ver como o time conseguiu voltar a ser relevante no cenário mundial. Pode parecer mentira, mas é verdade. Depois daquele milagre de 1950, os Estados Unidos ficaram 40 anos sem nem se classificar para uma Copa. 40. A volta só em 1990, na Itália, foi muito mais do que só participar. Foi o pontapé inicial de uma nova fase, de uma era de consistência. E dali em diante a coisa engrenou. Em 94, jogando em casa, chegaram nas oitavas e o futebol explodiu de vez no país. Aí, em 2002, veio a melhor campanha da era moderna. Chegaram nas quartas de final e ainda por cima eliminando o maior rival, o México. E depois disso, chegaram de novo nas oitavas em 2014 e em 2022. Ou seja, provaram que viraram figurinha carimbada e que não estão mais de brincadeira. Mas é claro que a história de um time é, na verdade, a história dos seus jogadores, né? E alguns nomes e números se destacam de um jeito que viraram lendas do futebol por lá. Começando com o número 5, esse é o número de gols que um cara chamado Landon Donovan marcou em Copas. Ele não é só o maior artilheiro da seleção em mundiais, ele era a alma daquele time, o cara dos gols importantes, como aquele que ajudou a eliminar o México em 2002. E a importância do Donovan não para nos gols, não. Ele também é o cara que mais jogou pela seleção em Copas, 12 partidas, em 3 mundiais diferentes. Isso mostra o tamanho do talento, claro, mas também a longevidade e a importância que ele teve para o time. Um ícone, sem dúvida. Agora se prepara para esse número aqui, 16. Em 2014, o goleiro Tim Howard fez simplesmente 16 defesas num único jogo, contra a Bélgica. E olha, isso não é um recorde só dos Estados Unidos, é o recorde de todas as Copas do Mundo, de todos os tempos. Foi uma atuação de outro planeta, o cara virou um verdadeiro muro na frente do gol. E com isso, a gente volta para o presente, já de olho no que vem pela frente.
Porque com a Copa de 2026 sendo em casa, a seleção americana tem nas mãos uma chance de ouro. E para comandar esse time num momento tão importante, trouxeram um nome de peso: Maurício Pochettino, um técnico argentino que já treinou gigantes como Chelsea, PSG, Tottenham. Ele chegou em 2024, o recado não podia ser mais claro. A ambição para o Mundial de 2026 é a maior possível. E o primeiro desafio já tem nome e sobrenome. Na fase de grupos, os Estados Unidos vão encarar Paraguai, Austrália e Turquia. Uma chave que não há nada fácil, mas jogar em casa com a torcida empurrando pode ser aquele empurrãozinho que faz toda a diferença. Então vamos juntar tudo. Uma história cheia de superação, uma geração nova e talentosa, um técnico de primeira linha e, claro, a vantagem de jogar em casa. A grande pergunta que fica no ar é: até onde os anfitriões podem chegar em 2026? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai nos dar.